Então, pessoal, essa música aqui eu queria trazer aqui algum reforço aqui do quase que chover no molhado mesmo, mas eu sou muito de chover no molhado. Ela diz: o céu é o tema da música. Esse osso aqui não é. O céu é Jesus, né? É do Arautos do Rei. Ela diz: eu já ouvi falar de uma terra sem igual, onde tudo é paz e não há lugar para o mal. É tudo que a gente quer, né? A gente vive na contramão disso, é verdade. Mesmo as nossas próprias ações, elas tendem a não paz, a ausência de paz, ao conflito. E as nossas próprias ações, elas, em boa parte, são malignas, elas são do mal, né? E contribuem para o mal, de alguma coisa fomentam o mal. Mas a gente quer um lugar onde não tem mal, não tem paz, e só tem paz. Esse é o lugar que a gente quer. Almejo este lar tão puro e sem igual, mas eu não sei o dia em que virá para mim. É muito forte essa expressão, eu não sei o dia em que esse lar virá para mim, esse céu vai vir para mim. Acho muito forte, justamente porque a gente tende a ficar pensando muito no que a teologia chama de escatologia, né? Dos estudos, dos pensamentos, das reflexões relacionadas ao fim dos tempos, né? A quando esse mundo deixa de existir, quando Jesus vai voltar para buscar aqueles que são seus, vai haver aquela divisão de quem vai para o céu e quem não vai para o céu, e esse lugar que não é o céu, de acordo com a Bíblia, seria o inferno. E há pessoas, né, religiosos que já chegaram a dizer qual data que isso aconteceria, né, e errou naturalmente. Mas a verdade é que Jesus está todo o tempo, em todas as gerações, ele está voltando para um monte de gente. Independente se quando ele voltar vai acontecer tudo aquilo que no Apocalipse diz, todos aqueles fenômenos visuais e tudo, ou se vai ser algo que realmente só no espírito da gente é que vai acontecer. Mas fato é, ele está voltando toda vez que uma pessoa parte. Ele voltou para essa pessoa. Toda vez que uma pessoa morre, toda vez que esse corpo aqui para de funcionar aqui para esse lugar, é porque para essa pessoa Jesus voltou, e como a gente viu na semana passada, o espírito dela volta para Deus, né? Quando a gente morre. Então, o espírito tendo voltado para Deus, esse corpo aqui perde a utilidade, e em perdendo a utilidade, é claro, ele tem que morrer e volta ao pó, como a Bíblia diz, ele vai se decompondo e volta a ser pó como pó ele foi na origem. Mas para essa pessoa que morreu, se ela morreu nascida, se ela morreu aos 120 anos, não importa o tempo que ela viveu, para essa pessoa, Jesus voltou. Então, Jesus, a verdade é que ele pode voltar para mim e para você a qualquer momento, e por isso aquela parábola de Jesus dizendo que nós devemos estar preparados, como naquela parábola das 10 virgens, né? Porque na hora que o noivo chegar para mim e para você, não dá tempo de sair para buscar luz. Se existe luz na gente, a gente vai ser levado pelo noivo. Mas se a gente está com a lamparina, se não há luz na gente, essa é a ideia, se a luz não habita em nós, se o Espírito Santo não está habitando em nós, a gente não estará preparado e não vai dar tempo de preparar, então. E a gente, então, já terá o nosso destino na eternidade definido. Mas muito para além disso, né? Ela diz: enquanto estou aqui, começo a pensar que deste bom lugar já posso desfrutar. O céu não é apenas um lugar ou uma experiência para o porvir, para o além, para a eternidade, para quando a gente tiver morrido, ou tiver partido, tiver batido as botas. Não, o céu já é um lugar para se começar a desfrutar aqui. É claro que ainda com toda essa dicotomia, com essa dualidade, com essas divergências, com essas ambiguidades que nós vamos experimentar, porque nós vamos ter, ainda vivemos num mundo cheio onde está presente o bem e o mal, diferente que lá no céu da eternidade, como é dito e a Bíblia diz, somente haverá o bem, não haverá o mal. Mas aqui
a gente ainda vai experimentar, então, essa dualidade, e dentro da gente, como Paulo diz, a gente vai experimentar também essa dualidade, essa luta entre o bem e o mal. Mas é possível já começar a desfrutar isso aqui. De fato, quando Jesus começa o ministério dele, Jesus começa dizendo: o reino, a primeira pregação que Jesus faz, quando ele começa a falar sobre o reino de Deus, começa a desenvolver o seu ministério aos 30 anos de idade, ele diz: o reino de Deus é chegado o reino de Deus. Diz: está próximo o reino de Deus, as traduções mais antigas, mas a ideia do estar próximo, ele passa essa ideia de algo que pode ser alcançado, que já pode ser percebido, que já pode ser experimentado. É uma proximidade não no sentido do tempo, mas é uma proximidade no sentido de que já é uma realidade, nós já está próximo da gente, esteve distante, mas a partir do momento em que Jesus vem, ele traz esse reino como uma possibilidade para próxima da gente. Então, ele já pode sim ser desfrutado, como essa música diz. Não é algo para a gente viver o evangelho, essa espiritualidade, a vida cristã. Não é uma proposta para a gente aprender e fazer o que tem que ser feito, cumprir uma cartilha, cumprir rituais, para quando a gente morrer, a gente poder desfrutar do céu. Não. É algo que já está ao alcance desde o primeiro momento onde a gente decide viver esse céu, e a gente já começa a viver isso, e cada vez numa progressiva, quanto mais Deus vai enchendo a vida da gente, a verdade vai enchendo a vida da gente, a luz vai enchendo a vida da gente, a vida vai enchendo a vida da gente, tanto mais a gente vai experimentando ainda nessa vida do céu e vai tornando como céu também, vai tornando mais céu a vida das pessoas que estão perto da gente. E o inverso, a mesma coisa. Quanto mais a gente rejeita a luz, mais a gente rejeita a verdade, quanto mais a gente rejeita a vida, tanto mais a vida da gente se obscurece, tanto mais a gente morre, e tanto mais inferno a gente vive, tanto mais inferno a gente proporciona para a vida daqueles que estão perto da gente. Mas o nosso foco é o do céu. Já é uma realidade que a gente pode desfrutar. E ele diz: e quando eu vejo mãos se unindo, né? Fala de amor, que é a essência do evangelho, como a gente tem meditado. Quando eu vejo mãos se unindo, eu vejo multidões cantando um hino, fala de adoração, eu vejo anjos celebrando, é o céu que está chegando. Mas isso já é possível que nós experimentemos e vivemos desde agora. Eu posso aqui provar as delícias desse lar. Eu posso já começar a experimentar essa paz que a gente viu, que é o que a gente que vai ter lá no céu, que eu ouvi falar de um lugar de paz onde não há mal, mas eu posso começar a experimentar, a provar essas delícias desse lar, ainda aqui. Eu posso trazer essa paz, começar a trazer essa paz para dentro da minha casa, para dentro do meu lar, para dentro do meu ambiente de trabalho, para dentro do meu grupo, do meu hall de amizade. Eu posso começar a proporcionar com que na minha casa, no meu mundinho, haja menos lugar para o mal, embora sempre vai ainda existir o mal aqui nessa terra, enquanto eu usufruo o céu aqui, mas eu posso propiciar que haja muito menos mal na medida em que eu mesmo deixe de praticar o mal no meu mundinho, na minha casa, no pedaço do trânsito onde eu estou andando com o meu carro e etc., sempre no meu mundinho. E como isso é possível, Emerson? Se eu procurar viver como Jesus viveu. Se eu vivo na minha casa, no meu trabalho, no trânsito, na sociedade em geral, no meu grupo de estudos, na minha faculdade, na minha escola, onde quer que eu esteja, se eu vivo, se eu procuro viver, porque viver de maneira absoluta nenhum de nós vai conseguir, é sempre um procurar viver, é sempre um caminho, é sempre um crescer, né? Se eu procurar viver como Jesus viveu, em meio à luta e dor eu posso estar em paz. Ou seja, mesmo diante das adversidades, e é o que Jesus prometeu, ele diz: eu deixo-vos a minha paz vos dou. Mas a minha paz, ele diz, eu não dou como o mundo a dá. Como é a paz que o mundo dá? É a paz que depende das circunstâncias. A paz que o mundo dá é a paz que, se tiver tudo bem, está em paz. E olhe lá, né?
porque hoje em dia nós temos tido aflição dentro da gente, mesmo quando em volta há paz. Mas não vamos nem entrar nisso. Mas a paz que o mundo dá é aquela que só acontece se tiver tudo bem. Se não tiver tudo bem, a gente entra aqui dentro em aflição. Mas Jesus diz, a paz que eu dou é a paz que não é como a que o mundo dá, porque ela excede o entendimento. Ela vai para além do que você pode enxergar aqui, pode contemplar e pode perceber. É a paz que é da presença do Espírito Santo de Deus, é essa presença de Deus através do Espírito Santo. E ele diz, mesmo em meio à luta e dor, eu posso estar em paz. Portanto, isso é céu prometido para nós aqui. Lá no céu da eternidade não vai ter, a Bíblia diz que não vai ter nem luta e nem dor lá. Então, essa paz não está falando sobre uma paz no céu, essa paz que Jesus vai dar, prometeu nos dar, mas é para essa existência ainda aqui, para a gente começar a viver o céu. Porque, na linha do que eu estava falando um pouco antes, não é algo que a gente vive o evangelho, não é algo que a gente vive ou a vida cristã que vive para ter direito a ir para o céu, como a grande maioria das pessoas parece pensar. Parece que é uma vida de sacrifício que a gente tem, que o que a Bíblia propõe é uma vida de renúncia, de sacrifício, de abstenção, de abstinência, de automutilação, para ter um direito em razão desse sacrifício de passar a gozar uma vida boa lá no céu e não passar uma vida terrível no inferno. Não. A proposta do Evangelho é trazer para a gente esse céu que já está ao alcance. A gente começa a viver esse céu aqui, na nossa vidinha, aqui no nosso mundinho, e aí esse céu que começou a ser vivido aqui, ele vai continuar pela eternidade. Não existe ninguém, não é o caso que alguém que não começou, por menos tempo que tenha sido, se ele não começou a viver o céu aqui nessa vida, não tem a menor chance de ele viver o céu na eternidade. Nenhuma, que seja por fração de segundos ou por alguns segundos. Mas ele precisa começar a viver o céu aqui. Não existe ninguém que vai direto para o céu sem que comece a viver o céu aqui. É preciso nascer para esse lugar da água e do Espírito, como Jesus diz para Nicodemos. Então, começa nessa vida, que é a vida que é dito sobre nascer na água, é essa vida nossa aqui, como eu falei na semana passada. E então a gente precisa... lá é apenas uma continuidade. Por mais que o julgamento da ideia de vai definir quem vai e quem não vai, a verdade é que está definindo quem está e quem não está. Jesus não vai definir quem vai para o céu, quem não vai para o céu, ele vai definir, ele vai fazer a distinção, o discernimento sobre quem ele conhece e quem ele não conhece, como ele diz lá. Para uns ele vai dizer, eu te conheci, porque você amava o próximo, cuidava do próximo, você dava comida quando ele tinha fome, bebida quando eu tinha sede, e quando fazia isso, você estava dando comida e água para mim, estava se relacionando comigo. E ele diz, eu conheci vocês enquanto vocês estavam na terra, ou seja, ele está dizendo, a gente se relacionava, o céu já era uma realidade para você, porque eu já fazia parte na sua vida. E para aqueles outros, e muitos dos quais religiosos, como a Bíblia diz, que vão dizer, mas Senhor, a gente pregava no teu nome, expulsava demônio no teu nome, e ele vai dizer, eu nunca conheci vocês, porque quando eu tive fome lá na terra, vocês não me deram de comer. Quando eu tive sede lá na terra, vocês não me deram de beber. Quando eu estive preso lá na terra, vocês não me visitaram, mas disseram que bandido bom é bandido morto. Quando eu estive doente, vocês não me deram assistência. E ele diz, então, eu nunca conheci vocês, porque eu me relacionava sempre com vocês a partir da ótica das pessoas, dos meus filhos que estavam em situação de necessidade. E então, o céu a gente começa, repito, a viver aqui para dar continuidade e não para a gente ter o direito de, naquele dia, ser considerado merecedor e, portanto, agora a gente vai viver o céu. Não, a gente pode viver aqui em meio à luta e dor, com dificuldades, com pobreza, com dores, com doenças que a gente não sabe porque Deus não nos tenha curado, com aflições, com tempestades, mas ainda assim vivendo a paz que o Espírito Santo nos proporciona e que evidencia que, de fato, o céu já é uma realidade para nós. E aí a gente vai continuar a viver esse céu na eternidade, com a diferença de que agora lá, sem luta
e sem dor, porque aquele lugar, a Bíblia diz que não haverá choro, não haverá dor, e etc. Pois meu viver já coloquei nas mãos do Pai. E diz, o céu é aqui. Quando? Quando e se e quando eu tomo tempo para louvar. E falando em tempo, por isso a gente vai meditar hoje sobre o sábado. O céu é aqui quando e se e na medida em que eu tomo tempo para louvar. O céu é aqui se, quando e na medida em que eu me ajoelho para orar. Eu separo um tempo para essa conexão com o transcendente, com Deus, em oração, em louvor, né? Se, quando e na medida em que eu aprendi a perdoar, Jesus disse, se vocês não perdoarem as ofensas dos homens contra vocês, vocês também não vão ser perdoados das ofensas de vocês contra mim. E ora, se nós não formos perdoados das ofensas de Deus contra nós, a separação de Deus com a gente vai continuar existindo, a inimizade da gente com Deus vai continuar existindo se ele não nos perdoar, e, portanto, o céu a gente não vai experimentar. E tem gente na igreja vivendo, achando que está vivendo o céu, ou achando que tem o direito ao céu e que um dia vai para o céu, e que não passou pelo básico, que é esse primeiro passo de perdoar o próximo. E está vivendo, às vezes, ali com rancor, com a mágoa, dá um outro nome para isso, mas, de fato, ele tem ali alguma coisa, alguma pessoa, e às vezes não é nem de uma ofensa contra ela, às vezes é contra uma ofensa contra um terceiro, e que ele nunca perdoou. Quando é que a gente não perdoa? É quando a gente reivindica a justiça de Deus, isso é muito sério, em relação à pessoa que fez um mal. Vocês sabem muito bem, é muito comum, inclusive para nós, que conhecemos a Bíblia, para nós religiosos, aqueles que são religiosos, né? Dizer assim, não, essa pessoa fez um mal para mim, mas eu não quero vingança, eu não vou fazer nada para essa pessoa, eu já perdoei, eu coloquei na mão de Deus, que é justo, eu coloquei na mão de Deus, Deus é quem me vinga, Deus é quem sabe, vai julgar a minha causa entre eu e essa pessoa, Deus é quem vai julgar e vai dizer quem está certo e quem está errado. Quando a gente faz isso, o que a gente está é invocando o julgamento de Deus sobre essa pessoa que fez um mal, que nos fez um mal. A gente está provocando o julgamento de Deus sem misericórdia. E Tiago vai nos dizer que quem invoca o juízo sem misericórdia para o seu próximo quanto aos erros dele, vai receber um juízo ou um julgamento sem misericórdia de Deus quando Deus for julgar a gente. Olha que coisa terrível. Quem é que, em sendo julgado por Deus sem misericórdia, tem a ilusão de que vai ser absolvido nesse julgamento? Não existe absolutamente possibilidade nenhuma. Quando eu perdoo, é quando eu digo, Pai, perdoa, porque essa pessoa não sabe o que faz, embora seja terrível o que ela fez comigo ou com alguém meu, e que me doeu nessa pessoa. Mas eu não reivindico que o Senhor puna essa pessoa. Eu quero que o Senhor cuide dessa pessoa, que o Senhor chame essa pessoa para a vida, traga ela para a vida, do mesmo jeito que o Senhor me resgatou, resgate ela. Mostre esse equívoco para ela, Jesus, mas salva essa pessoa. Mas muitas vezes eu estou torcendo e às vezes invocando esse juízo de Deus para ela ser punida aqui ou que sai de preferência pela eternidade no inferno por causa do mal que ela me fez. Eu falo, essa pessoa vai sentir, é uma expressão muito comum também no meio evangélico, ela vai sentir o peso da palavra, né? O peso da mão de Deus é a ideia da gente de querer. Até a gente jurando que perdoou, jurando que está perdoado, mas invocando o julgamento de Deus sobre essa pessoa que errou com a gente e um julgamento sem misericórdia. Então, isso é muito sério. Essa pessoa não vive um céu aqui, por mais cara de crente, de católico que ela tenha, de religioso, por mais que ela coloque a bibinha debaixo do braço e vá religiosamente à missa, ao culto, se ela não perdoou, para ela o céu aqui não é uma realidade, portanto, não será na eternidade. Ela, na verdade, vive um inferno aqui que tende a se postergar, a se perpetuar,
pela eternidade. O céu é Jesus, e onde ele estiver, onde Jesus estiver, o céu será ali, pois não existe céu sem Jesus. Ah, não, mas a minha vida é tão boa, eu sou tão alegre, eu estou numa fase tão boa. Pode ter todo o nome, menos de céu. E não existe paz sem Jesus. Sem ele, a riqueza do universo é sem valor. Olha que coisa extraordinária. Não existe céu sem Jesus, não existe paz sem Jesus. E nós vimos normalmente a Jesus, a quase totalidade, se não todos nós, a gente vem para Jesus, a quase totalidade, alguns já vêm numa outra fase que nem é mesmo por isso, mas a maioria de nós, a gente vem para Jesus, até com base na chamada teologia da prosperidade, que é uma releitura da Bíblia, que aplica a Bíblia sempre a partir do que é melhor para o nosso próprio umbigo, o que é melhor para o nosso ego, que é justamente o que deveria estar sendo matado, e a gente se feita uma releitura da Bíblia sob essa ótica da prosperidade, né? E a gente, então, tende a vir a Jesus, recebe esse convite, tende a vir para Jesus, porque diz, se você vier para Jesus, você passa no concurso. Se você vier para Jesus, você vai ser curado. Se você vier para Jesus, seu casamento vai ser restaurado. Se você vier para Jesus, você não vai ficar doente. Se você vier para Jesus, você vai viver muitos anos. Você não vai ser vítima nem de uma bala perdida, porque você vai ser protegido por Jesus. A miséria não vai bater na sua porta. A adversidade não vai te alcançar. Se você vier para Jesus, se você estiver aqui na igreja, se você cumprir aqui os rituais e os nossos ensinamentos e tomar dia após dia ou domingo após domingo, vier aqui para tomar a nossa bênção, você vai viver o céu aqui na terra. E o que é o céu aqui na terra? Riqueza, tranquilidade, muitos filhos, muita saúde. Isso é o que a gente tem visto ser pregado nas igrejas, que isso é o céu. Misericórdia. Misericórdia. Porque, na verdade, olha o que diz, sem Jesus, a riqueza do universo é sem valor. Não, mas eu posso ter, então, as riquezas e Jesus, eu posso unir o útil ao agradável, eu posso unir a fome com a vontade de comer? Pode, pode. Mas a questão é, o que te moveu em direção a Jesus? O que te moveu para entrar na religião, para frequentar a reunião, para assistir o vídeo, para ler a Bíblia? O que é que te move? É porque você quer as riquezas desse mundo, porque entende que elas, no fim das contas, é que te proporcionam o céu, por mais que você não tenha coragem de verbalizar isso, e que se imaginar na miséria, sem dinheiro e dependendo dos outros e sem saúde, isso seria para você um inferno, mesmo que tivesse Jesus? O que é que te move? Ou, de fato, o que me move é o desejo dessa paz que não depende das circunstâncias. Essa convicção de que se eu tiver Jesus, nada mais me atinge, por mais que as coisas ruins me aconteçam. Sem ele, a riqueza do universo é sem valor. Eu não sei, pelo jeito, talvez não vai dar tempo da gente entrar mesmo lá no sábado, porque senão eu teria que cortar muito, vamos ver. Mas tem uma coisa que justamente lá sobre o sábado, eu talvez conversaria com vocês, se eu me lembrasse. Então, antecipo aqui, é o quê? A relação, aquela vida do povo de Israel, quando eles vão sair do Egito, eles estão vivendo uma escravidão no Egito, e aí Deus, então, chama o povo de Israel para sair dessa escravidão. Você que não leu, você vai conseguir entender bem quando você ler depois o tópico, tá bom? E os textos que são sugeridos lá, vai ficar bem mais claro para você. Mas o povo de Israel está vivendo uma escravidão no Egito. Essa escravidão no Egito, ela simboliza a escravidão que nós, hoje, toda a humanidade, desde a queda de Adão, simboliza a escravidão que nós vivemos. A escravidão a quê, Uema? A escravidão ao nosso ego, escravidão à nossa própria vontade. Essa realidade do egoísmo, que é onde o ego manda, a doença do ego. O ego em si não é um problema, o ego é a minha identidade, ele está relacionado à identidade, mas o egoísmo, que é quando eu coloco o meu ego acima de tudo e de todos, farinha pouco, meu pirão primeiro, é nessa situação do egoísmo, esse é que é o problema, é o domínio do ego e não o ego em si.
E como quem está por trás, normalmente, desse domínio do ego é Satanás, desde lá do Éden, então nós viramos escravos do nosso ego e escravo de quem está por trás da nossa desobediência desde o Éden, que é Satanás. Então nós viramos escravos do ego, escravos de Satanás. Por isso a Bíblia diz que ele é o príncipe desse mundo, é porque de fato ele conduz as coisas dentro, claro, dos limites que Deus estabeleceu, mas ele conduz as coisas na medida em que ele conduz as pessoas. Deus colocou tudo sobre o nosso comando, sobre o nosso domínio, e nós colocamos tudo isso sujeito ao nosso ego e sujeito a Satanás. Então, Satanás instiga o nosso ego, instiga as nossas vontades, instiga os nossos impulsos, instiga as nossas propensões, e assim ele acaba dominando o mundo, sendo que o mundo foi de fato colocado para o nosso domínio, desde que Deus foi dito dominai sobre tudo lá no Éden, quando ele nos cria. Então essa é a única linguagem que a gente conhece agora, é essa linguagem do eu me dar bem, e é me dar bem em detrimento do outro, em comparação com o outro. Qual o referencial de uma pessoa para ela saber o que é, se ela está bem na vida? É se o meu carro é mais novo do que o carro do meu vizinho. Não é se o meu carro é novo, é se o meu carro é mais novo do que o do meu vizinho, é mais caro do que o carro do meu vizinho. Não é se eu ando de carro ou se eu ando de ônibus, mas é qual é a marca do meu carro e qual é a marca do carro do meu vizinho. Não é se eu ando de ônibus que define se eu sou uma pessoa feliz, mas é que tipo de ônibus que eu pego. Eu pego o ônibus que é o circular na minha cidade chique, na capital, um ônibus decente, bonitinho, arejado e com toda a estrutura e etc. Ou eu pego um ônibus na periferia, um ônibus que vai cheio, que vai lotado, cheio de suor e passa uma hora e meia, e tem que fazer a Essas coisas é o que definem se eu sou uma pessoa feliz ou não, que define se eu estou bem ou não na fita, se a minha vida é boa ou se não é boa, e, portanto, se Deus está comigo ou não está comigo. Essa é a leitura que o Evangelho da Prosperidade, a teologia da prosperidade, traz para a gente. Essa tendência do ser humano vem desde a queda. De querer, então, agora, sendo senhor da situação, usar o próprio Deus agora como servo do próprio umbigo para a realização das próprias vontades. E essa é a religião, essa é a igreja que tem mais gente no mundo. Absolutamente. Porque ela, inclusive, tem gente de todas as religiões, possivelmente. E grande parte dela está nas religiões cristãs. É essa que, ao invés de vir para Deus, para adorar a Deus, se sujeitar a Deus, submeter a própria vida a Deus, é a religião que me liga a Deus, liga, ou pelo menos óbvio pensa, né? Me liga a Deus, a palavra religião significa religare. É a religião que liga a Deus, para quê? Para eu poder determinar e Deus fazer para mim. É uma expressão muito comum, por exemplo, em muitas igrejas evangélicas hoje. Eu determino a prosperidade na minha ou na sua vida. Eu determino que você vai passar nesse concurso. Por que eu determino? Porque eu falo em nome de Deus aqui na terra. Eu conduzo a mão de Deus aqui na terra para abençoar ou amaldiçoar quem eu disser. É aquele sereis como Deus lá do Éden, a gente evoluiu, entre aspas, né? Olha o nível do regresso, porque agora a gente não se contenta, não é nem mais em ser como Deus, agora a gente quer mandar em Deus. Essa é a religião maior do mundo, que toma alguma divindade como sendo alguém que você vai usar para você se dar bem nessa vida. Que seja o se dar bem em qualquer área que for, que seja da paz, da tranquilidade, mas a religião cristã em si, há uma propensão muito grande para isso, e no Brasil, particularmente, quem tem 86% da população que se diz cristã, você vai ter católicos, evangélicos, no segmento espírita, etc., que diz adotar a Bíblia, na verdade, a grandíssima maioria desses 86% adota, mas fazendo essa releitura maligna, em que o que vale no final das contas é a riqueza. O que diz se eu estou vivendo o céu ou o inferno é se eu estou emprestando ou se eu estou tomando emprestado. O que diz se eu estou vivendo o céu é se eu estou deitado num leito de UTI ou se eu tenho um parente num leito de UTI
ou se eu estou podendo curtir o meu final de semana em paz no clube. É isso que define se eu estou com Deus, se eu vivo o céu ou se eu não vivo o céu. Mas Jesus, que faz a proposta do céu, antes dele ir embora, ele chega para os discípulos e diz: no mundo vocês vão ter aflições. Mas ele diz: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Tenham paz, com a convicção de que, assim como eu venci o mundo, vocês vão vencer o mundo. Ele não fez promessa de riqueza, de longevidade, de nada disso. Quando ele fala sobre estarmos ansiosos quanto ao dia de amanhã, ele condena a ansiedade quanto ao dia de amanhã sobre questões básicas: comer, beber e vestir. A nossa ansiedade continua sendo, não é nem mais para o dia de amanhã, agora já é para o depois de amanhã. A gente está ansioso sobre a nossa aposentadoria, embora tenhamos 20 ou 30 anos de idade, e já estamos preocupados com a nossa aposentadoria, já estamos preocupados com o que a gente vai deixar de patrimônio para os nossos filhos. É para depois de amanhã a nossa preocupação, e não é com o que havemos de comer, beber e vestir. E Jesus condenou a ansiedade sobre isso. Porque ele disse: essas três coisas eu vou sempre garantir para vocês. A nossa ansiedade é: eu vou conseguir pagar a prestação do meu carro? Nossa, será que eu consigo refinanciar esse carro e pegar um carrinho melhor? E bancar o meu vizinho? Essas coisas nunca vão passar pelo nosso intelecto, pela nossa consciência. A gente não suportaria olhar no espelho e saber que a gente pensa assim. Essa aqui é a grande questão. Você pode olhar para mim e dizer assim: Emer, isso você não está falando para mim, eu estou falando para mim, o Emer. Porque eu vivo assim. Consciente ou inconsciente, a gente vive assim, em alguma medida a gente vive assim, o que a gente tem é que lutar contra isso. É essa coisa da riqueza como sendo a evidência do céu, a materialização do céu, né? Olha só como que chega, realmente, é como se fosse a materialização do céu. E aí, então, o povo de Israel, como Paulo vai dizer, o Velho Testamento, vamos supor que aqui esteja a divisão da Bíblia, aqui está o Velho, aqui está o Novo, suponhamos. O Velho Testamento, Paulo vai dizer aqui no Novo Testamento, isso aqui era sombra, era um desenho, era uma maquete daquilo que haveria de acontecer. Aí falando da nova aliança e falando também do que está acontecendo de um modo geral na humanidade, num outro plano, num plano espiritual. É uma maquete, é um desenho. Aí ele pega o povo de Israel a partir de Abraão, ele diz: olha, eu vou fazer um desenho, uma maquete a partir de você. Eu vou fazer começar a partir de você um desenho de um povo que vai simular a humanidade como um todo. A minha relação com você, povo de Israel, esses descendentes de Abraão, a minha relação com você vai ser para eu desenhar para toda a humanidade como é a minha relação espiritual com toda a humanidade. Agora, eu vou ter que desenhar isso para vocês dentro da linguagem de vocês. E a linguagem do ser humano caído é a linguagem do egoísmo, do ego, da prosperidade material e não espiritual. Então, eu vou falar com vocês nessa linguagem. E aí é que você, então, vai ver que o Velho Testamento, a relação com o povo de Israel, era essa relação sobre as riquezas. Era uma relação que prometia riqueza. Era uma relação mesmo, como está lá em Deuteronômio, capítulo 5. Se vocês me fizerem tudo o que eu mando vocês fazer, se vocês me obedecerem, vocês vão ser extremamente prósperos. Vocês vão ser abençoados. Tudo que vocês colocarem a mão para fazer vai dar certo. Vocês vão ter muitos filhos e eles vão viver muito. Vocês vão ter longevidade. Vocês nunca vão ficar doentes. Vocês nunca vão tomar... Isso literal é o que está lá. Vocês não vão tomar nunca dinheiro emprestado. Vocês é que vão emprestar para muita gente. Vocês vão ser honrados, aplaudidos, louvados, honrados. Isso tudo está lá em Deuteronômio. Se eu for o Deus de vocês vão viver o céu aqui na Terra. Porque para o céu, no conceito do ser humano caído, é isso, é riqueza, é longevidade, é não ficar doente, é receber aplauso das pessoas. Então, na maquete, no desenho, e isso é importantíssimo para que a gente aprenda a ler a Bíblia, a maquete está desenhada a partir dessa ótica, porque senão ninguém se permitiria nada sobre Deus se não se falasse nessa linguagem. A gente não teria a Bíblia hoje, a gente não teria todo o desenho que foi traçado, a gente não teria todo um povo esperando Deus,
a gente não teria toda uma estrutura que durou milênios, aguardando a vinda de Jesus, para quando ele, então, Deus em Jesus, se torna carne e habita entre a gente, e agora para transformar, para traduzir essa maquete para o que é a vida real e traduzir essa riqueza material para uma riqueza muito maior, como Jesus vai, então, falar naquela parábola lá, de como é que eu vou comparar o reino de Deus para vocês, o que eu vou dizer que é? Ele vai dizer, é como uma pessoa que tem uma fazenda muito rica e tem muitas terras, e de repente ele descobre, numa terra que não é dele, um tesouro muito precioso. Ele diz, ele vai lá e vende tudo que ele tem para comprar aquela terrazinha onde está aquele tesouro enterrado, porque ele quer aquele tesouro. Aqui esse tesouro dá uma ideia de algo que está para muito além da propriedade, mas é para a gente entender. Então ele diz o quê para além da riqueza material? Ele diz, o reino dos céus é esse que você pega tudo que você tem de conceito de riqueza, que foi muito bem desenhado ali na maquete da Velha Aliança, no Velho Testamento, e você troca tudo isso pela verdadeira e única riqueza, que é a presença de Deus em nós. Pela verdadeira e única riqueza, que é o relacionamento com Deus, é o restabelecimento do relacionamento com Deus, perdido em Adão desde o Jardim do Éden. Isso é evangelho. Mas a gente pegou e fez uma adaptação. A gente transformou pela teologia da prosperidade, a gente pegou a Bíblia, porque no Novo Testamento fala de graça. O Velho Testamento fala de merecimento. O Velho Testamento diz, se você obedecer tudo, eu te dou tudo. Ninguém conseguiu obedecer nada e, portanto, ninguém levou nada. O Novo Testamento diz assim, eu te dou tudo sem você merecer. Só que o tudo não é riqueza material, o tudo é riqueza espiritual. Eu te dou toda a riqueza espiritual sem você merecer, basta você dizer que quer e começar a caminhar comigo. Aí o que a teologia da prosperidade faz? Ela faz um terceiro evangelho, um terceiro testamento, aliás, uma terceira aliança, onde ela pega e fala assim, você não precisa mais, a condição do Novo Testamento, você não precisa mais obedecer a tudo que a lei manda, porque é pela graça, e você vai ser toda a riqueza do Velho Testamento, toda a riqueza material. Ora, a velha aliança não prometia riqueza espiritual e a nova aliança não promete riqueza material e a velha não prometia riqueza espiritual. Você não pode fazer essa junção, porque são questões diferentes. E outra, a promessa da velha aliança é para o judeu. Eu e você que está me ouvindo não é judeu. Talvez algum dia algum judeu assista isso e seja para ele, de fato, a velha aliança. Mas ele nunca vai conseguir, como a Bíblia diz, ninguém nunca conseguiu cumprir toda a lei de Deus. E essa é uma das coisas que nos conduz a Cristo. O reconhecimento, como Paulo diz, é um aio que nos conduz a Cristo, porque eu não dou conta de fazer o que é certo. Isso nos move a Cristo para quê? Para buscar a força dele que conseguiu fazer o que é o certo e amar as pessoas a que ele ama, e efetivamente viver de acordo com o amor que ele professa às pessoas. Mas a gente pega então e diz assim, gente, vem cá. Se você vier para a minha igreja, se você vier para a minha religião, você vai ter toda a riqueza, você vai ficar rico, você vai ter dinheiro, você vai sair da miséria, você vai acabar com a sua doença, você não vai ficar doente, etc, 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 e não precisa mais cumprir todos os mandamentos da velha aliança. Quem foi o miserável que autorizou alguém a pregar esse tipo de evangelho? Eu sei quem é esse miserável, é o miserável chamado diabo, trabalhando na mente de um outro miserável ser humano, que, dominado pela miséria do ego, se permitiu e resolveu fazer essa nova leitura. E que estrago que ela tem feito. E o que a música diz? Sem ele, a riqueza do universo é sem valor. Então, a velha aliança, Deus convida as pessoas, chama Moisés e diz assim, o povo está vivendo ali em escravidão, né? Deus fez com prosperidade, mas como eles descumpriram, eles caem, então, nessa situação de escravidão.
Porque lá no mesmo capítulo 5 de Deuteronômio vai dizer, mas se vocês não obedecerem, vocês vão ser amaldiçoados, a praga vai vir para sua porta, vocês vão ficar doentes, vocês vão morrer, vocês não vão ter filhos, os filhos de vocês vão morrer, vocês vão tomar emprestado o tempo todo, não vai ter dinheiro, vocês vão viver na miséria, vocês vão morrer cedo. Tudo está lá no finalzinho de Deuteronômio, está também as maldições. De fato, então, o povo da maquete, do desenho, tendo desobedecido, Deus coloca o povo nessa miséria material. E então vem um povo e domina, e o Egito vem, pega o povo de Israel e domina o povo de Israel e leva o povo de Israel para o cativeiro. Eles ficam sendo escravos do Egito. E Deus chama então Moisés e diz assim, vai lá para o meu povo e diz para eles que eu vou tirar eles dessa escravidão. Lá na Velha Aliança, nesse desenho, então, Faraó, que é o imperador ali do Egito, o manda-chuva do Egito, o senhor do Egito, representa Satanás. Então, do mesmo jeito que o povo de Israel vivia sob a escravidão de Faraó, nós hoje vivemos sobre a escravidão também. De quem? Do nosso ego e de Satanás. E aí, então, Deus chama Moisés e diz, vai lá que eu vou te enviar para salvar. Moisés é um dos tipos de Jesus na Bíblia. Moisés figura, então, esse enviado de Deus, que é Jesus, para a humanidade, para livrar a humanidade dessa escravidão ao ego a que nós estamos sujeitos e dessa escravidão, portanto, a Satanás. Então, Deus manda Jesus, que já tinha sido tipificado lá no desenho, na maquete da Velha Aliança, por Moisés. E Deus, então, envia Moisés e diz, vai lá para Faraó e diz assim, Deus está mandando você liberar o meu povo para sair. E aí, então, Moisés chega para fazer isso. Do mesmo jeito, então, que Jesus chega, e ele desce no inferno, a morte dele é isso, ele assume esse sacrifício para chegar a esse lugar de morte, e ele, então, dá essa ordem para Satanás, para o nosso ego, e ele diz, olha, eu vim aqui para libertar o meu povo. Ele chega com a autoridade de Deus, é como Jesus chega. Mas Faraó se nega. Faraó diz, eu não vou libertar o povo, eu não vou deixar o povo sair. O que Faraó diz? E aí tem a ver justamente com o que a gente ia meditar hoje. Faraó diz, olha, esse povo está tendo tempo ocioso demais. Moisés está vindo aqui com essa conversa e lá a proposta era para liberar o povo para uma caminhada de 3 dias no deserto. Nem falou que era para ir embora para nunca mais voltar, hein? Ele falou que é para liberar o povo, Deus está mandando você liberar o povo para uma caminhada de 3 dias no deserto para adorar a Deus. Deus está mandando você, Faraó, liberar o povo, que só vive aqui trabalhando, ralando, só voltado para as coisas materiais, que é para eles fazerem uma caminhada de 3 dias no deserto para poder se voltar para o transcendente, para o imaterial, para se voltar para Deus, para adorar a Deus, para se fechar um pouco para essas coisas dessa vida e se voltar para Deus. E aí, Faraó diz, esse povo está com muita ociosidade, viu? A gente suga eles acordam trabalhando, vão dormir trabalhando, e ainda assim estão arrumando tempo para pensar em Deus e pensar em ir para o deserto adorar a Deus. Ele falou, conversa que eu vou liberar. Eu vou aumentar o trabalho. Trabalho versus ócio é o que está dizendo. Trabalho é ocupação versus descanso é o que está em jogo aqui. Descanso físico material ou ocupação físico material. E ele diz para os capatazes, ele diz, olha, fala para o pessoal que não é mais para entregar palha para o pessoal fazer tijolos, eles faziam tijolos a partir da palha, e dizia, não é mais para entregar para os escravos israelitas palha, mas é para exigir, debaixo de chicote de castigo, que eles produzam a mesma quantidade de tijolos de quando a gente entregava a palha para eles. Eles vão andar, vão colher a palha, vão trazer a palha, vão fazer o tijolo e eu quero que continue batendo a mesma meta. Porque assim eu vou aumentar a ocupação deles e eles não vão ter tempo para pensar no espiritual, não vão ter tempo para pensar em Deus. Porque se eles começarem a pensar demais em Deus, eu perco o domínio sobre eles.
eles vão deixar de ser escravos. Faraó, como eu disse, representa Satanás, e tem essa sido a estratégia de Satanás. Nós precisamos ocupar o tempo deles para que eles não tenham tempo de pensar em Deus. E aí, como eu estava conversando ontem com o Luiz no intervalo do nosso tênis, e justamente ele falou, e é interessante que trabalho, ele falou, não tem só esse sentido do trabalho para o sustento e tal, né? Ocupação em geral. Eu falei, exatamente, essa é a ideia. É a ocupação com qualquer coisa que diz respeito ao mundo criado, às coisas criadas, a esse mundo material, em qualquer nível que seja. E aí, então, Deus tira o povo de Israel de lá com mão poderosa. Tá, então, estava dizendo. Então, Satanás tem usado essa estratégia hoje. E o que ele faz? Ele nos domina, a tecnologia, o lazer, não é só o trabalho. As viagens, sempre tem uma viagem a mais, sempre tem uma curtida a mais, são tudo coisas boas, mas que a gente transforma em algo ruim, porque a gente não separa tempo para Deus. Então a gente transforma elas em coisas ruins, transforma algo que seria bênção, como uma viagem para um lugar top, transforma numa maldição. Porque a gente ocupa todo o tempo com coisas materiais e não se volta para Deus. O estudo, que é uma coisa boa, o conhecimento, que é uma coisa boa, a gente transforma em uma maldição para a vida da gente, porque ao estudar a gente não ocupa só uma parte do tempo, mas a gente ocupa todo o tempo e rouba o tempo que era destinado à transcendentalidade, à espiritualidade, ao relacionamento com Deus, a orar e a falar com Deus, a buscar a orientação de Deus para essa vida. A família, que era para ser uma coisa boa, os filhos, é bênção de Deus, mas de repente a gente ocupa o tempo todo ali com a família, com lazer, com cuidado, mas não gasta tempo para buscar Deus, até para a gente conseguir abençoar, amar e cuidar da família da gente, como de fato precisa ser cuidado. A própria religião, como eu disse, religião tem o sentido de religar, e a proposta é de algum lugar para onde a gente vai para ser religado com esse transcendental. Religar é com Deus, religar com Deus. Mas a própria religião, se não tiver cuidado, e me parece que em grande medida muitas não têm tido esse cuidado, ou muitas vezes não têm tido. E as próprias ocupações com as questões relacionadas à religiosidade nos têm roubado tempo de devoção a Deus, e a gente pratica a nossa religiosidade no plano material, do plano do ritual, da fala, do levantar as mãos e etc. Mas aqui dentro a gente não está de fato descansando, a gente não está de fato abrindo mão das coisas materiais, esquecendo as coisas materiais por algum tempo para se voltar de verdade, essencialmente, verdadeiramente para as coisas espirituais, se voltar para Jesus. Mas não, até o momento em que a gente está na religião, a tendência é que a gente supostamente estaria diante de Deus, do altar de Deus, adorando, louvando e falando com Deus. Até nesse momento, o que a gente faz é: Deus, me dá um carro novo. Deus, me cura. Deus, olha para a minha causa lá, o que o meu chefe está fazendo comigo. Olha o que os meus empregados estão fazendo comigo, Jesus. Me ajuda, meu Deus. Meu Deus, olha essa doença na minha família, no meu filho. Meu Deus, que tormento, meu pai, me ajuda. O momento na religiosidade, as rituais, aí de repente para aproximar, para chegar diante de Deus. Chegou diante de Deus, o que é que você vai falar agora? Deus, me ajude com as questões materiais. Olha como até a religiosidade, até a religião, se ela é feita como religiosidade, se não tem a essência dela, ela muito mais atrapalha do que ajuda, percebe? Por causa dessa nossa supervalorização da riqueza, do material, inclusive em detrimento do que verdadeiramente vale, que é a presença de Deus. Não é que a gente não deve orar para Deus dar um carro, não é que Deus não possa orar para Deus dar saúde, não é isso. Mas a questão é
que eu peço essas coisas, mas submeto tudo isso, Deus, mas seja feita a tua vontade. E agora que eu sei que o Senhor vai cuidar dessas coisas, Deus, deixa eu gastar um tempo agora com o Senhor para conversar sobre coisas que não tem nada a ver sobre material, Deus, me ajuda. Me ajuda, Senhor Deus, a me voltar um pouco para o que para alguns seriam nada, como se fosse apenas o silêncio da minha mente, mas que não seja o silêncio, Senhor, seja o silêncio para o material, mas que seja um abrir de olhos, abrir de coração, abrir de mente, abrir de ouvidos para o mundo espiritual. Que o Senhor fale comigo, meu Deus. Às vezes a gente consegue gastar 10 minutos, 30 minutos, 1 hora orando, mas é falando, blá, 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 mesmo que a oração seja espiritual. Deus, o teu espírito, me dá o teu espírito, me dá poder, me ajuda a amar, me ajuda a fazer, me ajuda a acontecer. Mas a gente não cala a boca para ouvir Deus falar sobre nada do que a gente está dizendo. Pai, fala, jovem. Aquele versículo, né, que a gente leu um dia, Lucas 21:34, que fala justamente: olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez, e vem e fala, e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, ou seja, encher o coração desses que a gente só pensa de repente na glutonaria, na embriaguez, nessas coisas mais longe, e de repente lá tu fala, e também com os cuidados da vida. E de repente chega aquele dia em que o que de fato importa acontece, e a gente vai ser arrebatado e levado, e o nosso coração foi tomado por aquelas outras coisas, e a gente de repente vai perder a nossa salvação. Exato. Interessante esse final do texto que você citou e leu, é o que diz, eu não sei o dia em que o céu virá para mim, né? Esse arrebatamento para mim pode ser porque chegou a minha hora, que pode acontecer para mim daqui a 1 minuto ou menos diante de vocês aqui virtualmente. A qualquer momento o céu pode chegar para nós em potencial, né? Porque justamente se a gente estava ocupado, como você leu aí, com as coisas dessa vida, de repente a nossa vida não terá de fato passado disso. Então, como a própria religiosidade, não é a religião em si, a religião ela pode ser usada para o bem ou para o mal. E ela tem um papel, um potencial muito importante, mas é o que você vai fazer com a motivação. O que os líderes dela estão fazendo com a motivação. Por isso Jesus falou sobre os religiosos da época, mas vale para o líder de qualquer religião, inclusive da minha e da sua. Cuidado com os líderes religiosos, ele diz. Você tem que olhar o fruto, ver a vida dele se é condizente com o que o evangelho prega, com o que eu prego, porque se não for, sai fora. Tem uma tendência nos nossos dias muito grande, você vê como o ser humano precisa desse céu, precisa desse, que é o que na lição que a gente ia trabalhar hoje, é esse sábado, né? Esse descanso, esse parar, esse desligar para as coisas dessa vida e se voltar para as coisas dessa outra vida, do transcendente. Como a gente precisa disso. E o diabo é muito esperto. Então, ele ocupa nosso tempo. Olha que negócio forte. Ele ocupa o nosso tempo nessa estratégia ali desenhada na aliança por Faraó. O nosso Faraó, o Satanás dos nossos, o Faraó dos nossos tempos, que é Satanás, olha a estratégia dele muitas vezes utilizada, e alguns vão ficar chateados, talvez comigo eu assistir, isso não é o caso, eu acho que ninguém aqui trabalha mais com vídeo assistindo, que absurdo isso. Mas olha a estratégia maligna. Realmente, o ser humano chegou a um nível que ele está tão ocupado com as coisas materiais que ele não suporta. O cara tem riqueza, o cara tem casa, ele tem família, ele viaja, ele tem tudo de riqueza e mais um pouco. Aí o convite que agora o diabo faz para ele é o quê? Você não vai aguentar, não, deixa eu te falar. Você precisa parar um pouco e desligar. Você precisa separar um tempo para meditação. Para, desliga tudo, fica no escuro, cruza os pezinhos, cruza os dedinhos
desculpa se eu ofendo alguém, e só desliga. Isso é o quê? O diabo sabe que a pessoa que está numa situação dessa, ele vai se voltar e dizer, não é aqui, tem que ser o transcendente, ele vai desligar para cá para o transcendente. Aí ele já faz uma proposta nova para ocupar o tempo. Desliga! É tão óbvio. Nossa, é mesmo, né? Tem que desligar, eu tenho que parar. Eu preciso do silêncio, eu preciso aprender a ouvir a minha respiração, escutar a minha respiração, sentir o batimento do meu coração, gente. Eu estou vivendo e não estou percebendo a minha existência. É tão óbvio que você diz, alguém disse, tá aí. Aí você vai gastar mais alguns meses, talvez alguns anos, e talvez o resto da sua vida, agora dedicando o que seria de tempo para essa transcendentalidade, para acabar de gastar o tempo com o material, porque se não transcendeu, por mais silêncio que seja, continua sendo material. É só silêncio aqui e na mente, mas não transcendeu. Olha que proposta maligna, maligna, porque era justa a hora de você fazer exatamente isso, só que voltado para ouvir a voz de Deus. É muito mais do que um mero silêncio. Silêncio é um lugar de perigo também. Porque se não é um silêncio que você está buscando a Deus, você vai ouvir as suas vozes e vai ouvir o diabo. O silêncio absoluto, eu não acredito nem que alguém vai conseguir. Um silêncio absoluto estando vivo. Existem coisas que ela vai ouvir de um mundo, de uma dimensão, mas eu não consigo imaginar que a pessoa vai entrar, mesmo em coma. Eu entendo que uma pessoa em coma, espiritualmente, ela está ouvindo alguma coisa. A diferença é, se você entra nesse momento de silêncio, mas você está dizendo, Deus, eu estou num silêncio aqui, mas não me incomoda, hein? Deus respeita e ele não vai falar com você. Eu só estou meditando. Eu não é religiosidade, não é religião, não é espiritualidade. Eu não estou aqui para falar com você nem para te ouvir, Deus. Deus não invade. Agora, quando eu só estou para o silêncio, por mais que eu precise dele, ele vai me fazer bem materialmente, eu vou estar mais capacitado para curtir todo o material que eu acumulei e até para acumular mais, porque eu descansei, o meu corpo material precisa disso, a minha mente precisa desse descanso, mas nesse momento do descanso, o diabo invade. O diabo mete o pé na porta e entra. E no momento do silêncio, eu estou mais propenso para as questões espirituais. E eu vou ouvir coisas espirituais, verdades deturpadas e, portanto, mentira, e eu vou pautar a minha vida baseada nessas coisas. E isso é um perigo muito grande. E aí, tentando não sair daqui, eu estou sempre indo um pouco, voltando um pouco. Daí o texto continua aberto, a letra aqui, porque eu quero focar nessa riqueza do universo, é sem valor se não tiver Jesus. Então, na velha aliança, o que acontece? O povo, de fato, Deus usa a mão poderosa, manda aquelas 10 pragas conhecidas, e aí o faraó deixa o povo sair, não tem opção para ele, e o povo sai. E aí eu quero tentar chamar a atenção de você para duas coisas. Um é o foco mesmo, que é o do sábado, mas tem um detalhe no sábado que eu quero tentar lembrar aqui, enquanto falo com você. Uma das primeiras coisas, uma das primeiras leis que Deus estabeleceu, e é o quarto mandamento, foi: guarda o sábado. Separa o sábado. Não vai dar tempo em meditar, leia lá. Lá eu trabalho a questão do original, a questão do sábado como um princípio, e, portanto, que não depende da própria lei. Talvez a gente fale disso aqui hoje, talvez não, mas, por favor, leia lá. Vai ser muito importante para essa percepção. Mas, então, a palavra que está lá, que é o Shabat, né? Que vai dar essa ideia, então, de um descanso. Agora, é um descanso para as coisas materiais. Não, acho que vai dar tempo. Você vê, embora a lei tenha sido, num determinado momento, colocada, mas ela já existia, essa norma, porque nem toda norma está na lei. Para quem é do direito ou é concurseiro, sabe disso, a norma ela pode estar num princípio ou pode estar numa lei chamada positivada, né? Mas existem normas que não está na lei, não está escrita em lugar nenhum, mas são normas. Por quê? Porque são princípios, às vezes, da própria natureza, né?
e que nem precisa de lei nenhuma para dizer, como a própria lei da vida, né? Eu tenho o direito de viver, é natural que ninguém tenha o direito, em princípio, de tirar a minha vida, regra geral, né? Isso é um direito natural, é um direito de viver, é um direito que eu tenho, portanto, você não tem o direito, em princípio, de tirar a minha vida. É um princípio que, mesmo que não tivesse positivado, o direito à vida existe. Ou seja, é uma norma, é um direito ou um dever, no que diz respeito ao outro, para não tirar a minha vida, que não está escrito, mas é um princípio. Aí a gente vai lá no livro de Gênesis, que é o livro do princípio, o livro dos princípios, né? O livro do começo de todas as coisas, do qual a gente extrai princípios para a vida da gente, da humanidade, como a gente está buscando a nossa origem, né? A origem, o propósito, o nosso destino. O livro de Gênesis, como o livro do princípio ou dos princípios, nos é muito útil nisso. Um dos princípios que tem é esse já na criação, que diz que Deus por 6 dias trabalhou, no primeiro dia criou tal coisa, no segundo dia criou tal coisa, no sexto dia criou o ser humano, formou o ser humano, e no sétimo dia descansou de toda a obra da sua mão, que as suas mãos fizeram. E ele consagrou, separou o sétimo dia para descanso. Olha, o próprio Deus que não cansa, fez em 6 dias tudo que diz respeito a esse mundo material, e no sétimo dia ele descansa das suas obras. De que obras? Espirituais? Não, das obras materiais. Ele fez obras materiais em 6 dias, palpáveis. Ele fez esse mundo aqui em 6 dias e ele descansou sobre as coisas desse mundo. Ele não trabalhou nesse sétimo dia. Essa, então, é a ideia do princípio. É que nós também, não necessariamente num dia na semana, quando eu explico lá no tópico, mas como um princípio de a cada ciclo de 7, que o número 7 na Bíblia é um número que é o que fecha ciclos, né? Sempre o 7 é muito comum ser algo que está fechando ciclos, e daí ser dito como sendo o número da perfeição, porque fecha perfeição no sentido de algo completo, né? Então, quando você fecha, então, o ciclo. Então, uma semana que é composta de 7 dias é, então, uma perfeição, é algo completo, né? É um período completo. E a gente tem, então, esse princípio de a cada 7 dias, de cada 7 dias, um deles, ou seja, 6 de obras, 1 de descanso de obras, 6 de trabalho, 1 de descanso de trabalho, 6 de estudar, 1 de descanso de trabalhar, de estudar, 6 de lazer, 1 de descanso de lazer. Esse é o princípio. Porque o próprio lazer está relacionado também às coisas materiais, ao descanso, às obras, né? E depois, num outro momento, antes ainda da lei, a gente vai ler na maquete, no desenho, a gente vai ver o quê? Que quando Deus, então, no deserto, tirou o povo de Israel, e aí, para alimentar o povo que Deus estabelece, diz, olha, eu vou todo dia mandar para vocês um maná. Era um pão que descia do céu, uma espécie, sei lá, de um bolo cozido, assado, sei lá, mas que era tem mais ou menos, se diz lá, até uma porção dessa ficou guardada na Arca da Aliança e tal, e não se perdia por um fator milagroso, representando Jesus como o pão da vida, e por isso estava lá no templo, no Santo dos Santos, e estava dentro da Arca da Aliança, representando a presença de Jesus como sendo o nosso pão da vida, né? O nosso alimento espiritual. Então, você tinha esse alimento no deserto físico, mas que era justamente a figura de Jesus como esse alimento espiritual, o pão da vida, como ele vai dizer, quando o pessoal vem para ele multiplicar de novo o alimento, ele diz, olha, o alimento que os pais de vocês receberam no deserto perece, mas eu sou o pão da vida que vocês têm que comer, e vocês nunca mais vão ter fome, mas essa fome agora espiritual que ele está falando. E aí, o que acontece quando Deus estabelece as normas sobre esse pão que ia cair todo dia? Ele diz, olha, todo dia, no iniciozinho do dia, quando tem aquela serraçãozinha, aquele serenozinho, e aí quando o sereno acaba, está lá o pão, como aquele sereno se transformava no pão ali, alguma coisa assim. Mas fato é, então, todo dia de manhã, diz, aí vocês vão sair, vocês vão olhar para o chão, e o pãozinho vai ter pãozinho à vontade para vocês comerem, bolo à vontade para vocês comerem, esse vai ser o sustento de vocês. Porque eles estavam numa caminhada no deserto, não dá para plantar, colher, né? Não dá para realmente, isso atrasaria infinitamente a viagem, e eles tinham
a pressa de chegar na Terra Prometida e tal. Então, eles dizem, olha, eu vou dando a comida para vocês aqui, a bebida para vocês, eu vou sustentando vocês. E aí o princípio do descanso está desde ali que a lei do sábado ainda não tinha acontecido. Ele diz assim, olha, vocês vão pegar isso no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, no sexto dia. No sexto dia eu vou mandar pão dobrado. E vocês vão guardar pão em porção dobrada para o dia que vocês vão comer e já para o dia seguinte. Ele diz, porque o dia sétimo dia é o Shabat. A palavra que está lá é essa, Shabat, é a mesma palavra que estava lá no Gênesis, quando diz que Deus, Shabat, que ele descansou no sétimo dia, é a mesma palavra no hebraico, Shabat. E aí, a mesma palavra que vai estar na lei também do sábado é a palavra Shabat. Então, ele diz, só que o sétimo dia é um dia de descanso, então vocês não vão sair para colher o pão, mas o pão do sétimo dia já terá sido concedido no sexto dia e vai estar guardadinho no armário de vocês para vocês comerem. Ainda não tinha a lei do sábado, e aí vem a lei do sábado. O que a gente aprende com isso? Que o sábado, muito mais do que uma lei, é um princípio, e como princípio, mesmo e independente da lei, mesmo após a revogação da lei, ele deve ser cumprido. Porque o sábado não é algo que é destinado para mim e para você, que não somos judeus. O sábado da lei, a lei é para o judeu, e nós não somos judeus. Mas, como os princípios do sábado já existia antes da lei, desde a criação, como princípio, essa norma do sábado me alcança, não sendo eu judeu, e mesmo para o judeu que tenha admitido Jesus como Messias prometido, que também não está, portanto, mais sujeito à aliança, mas agora a uma nova aliança. O único a quem está sujeito ainda à lei do sábado é o judeu, que não aceitou Jesus como Messias prometido e continua vivendo a literalidade ainda da velha aliança, esperando um descendente de Davi ainda, que vai assumir o reino, o trono, e que vai transformar tudo e transformar a vida do povo judeu. Eles, para quem ainda está esperando isso, esse momento, dessas promessas de riqueza material, para esses, eles ainda devem continuar, de fato, obedecendo o sábado. Para quem admitiu Jesus como Messias, a lei se cumpriu em Jesus e agora a nova lei, a mesma que aplica para mim e para você que não somos judeus, se aplica para o judeu cristão, o judeu que aceitou e admite que Jesus é o Messias, no qual a lei da velha aliança, a lei judaica, se cumpriu. E, portanto, os preceitos não têm mais imperatividade, não têm mais coercibilidade, não têm mais força. Então, esse princípio do descanso. E aí Jesus, então, confirmando que é um princípio, e como princípio ele deve transcender a literalidade da norma, ele observava como um bom judeu, Jesus era judeu, né? Ele era israelita, e era da tribo de Judá, portanto judeu, e ele então vinha cumprindo a lei do sábado, e ele observava o sábado, mas volta e meia ele quebrava a lei. Quando ele quebrava a lei, Ué? Quando tinha alguém precisando de uma cura e procurava ele no sábado. E aí as pessoas se apegavam a isso para poder condená-lo e criticá-lo, e etc. E aí, então, num desses momentos, alguém diz, você está descumprindo a lei de Moisés, você está trabalhando no sábado, você curou essa pessoa no sábado. E aí ele, então, diz, olha, vocês não entenderam, né? A lei do sábado, o sábado, ele diz, foi feito para vocês. A lei do sábado foi feita para beneficiar vocês, para o homem. O homem precisa do sábado, é o que ele está dizendo. O sábado não precisa do homem. Vocês, em outras palavras, Jesus não está literal, mas o que ele está dizendo é vocês começaram a endeusar o sábado, vocês adoram o sábado em si. O sábado era um meio para o homem se conectar com o transcendente, não se embasbacar com o mundo material e não se fechar com o mundo material e morrer definitivamente. Mas vocês fizeram foi endeusar o sábado, de maneira que mesmo numa situação dessa em que tem um filho de Israel, um serzinho aqui precisando,
está atormentado e eu vou deixar de ajudar, de abençoar, de expulsar espírito maligno, de curar essa pessoa só porque é sábado? Eu não vou. O sábado foi feito para o homem, eu não vou usar o sábado para prejudicar o homem, a mulher que está na minha frente, precisando de uma oração, de uma cura e de uma libertação. É isso que Jesus está dizendo. Então, ele não negou a necessidade e a obrigatoriedade de guardar o sábado, mas ele traz o sábado na nova aliança, embora ainda não tinha começado, porque ele ainda não tinha morrido, mas estava na porta a nova aliança, mas ele traz esse princípio de que, assim como Deus descansou, assim como no deserto antes da lei o pessoal tinha que descansar nessa proporção 6:1, o homem precisa descansar nessa proporção 6:1. Descansar das coisas criadas, descansar do mundo material. E aí, então esse é o princípio do sábado, essa é a ideia do sábado, esse é o antídoto que no deserto Deus nos deu para não cairmos nessa estratégia de Faraó, não sucumbirmos diante dessa estratégia de Satanás, de ocupar todo o nosso tempo para a gente, não pensando mais em Deus, não sairmos da escravidão a que estamos sujeitos e, portanto, não adentrarmos o céu, que é esse lugar de paz que começa aqui e que continua pela eternidade. Isso passa pelo sábado, passa pelo descanso, repito, não sábado literal, mas como um princípio. E aí, um outro ponto que eu quero trazer para vocês, fechando aqui, pelo menos fechando esse pedaço aqui, que é o dessa riqueza do universo, estou falando tudo para a gente ver essa frase aqui, que eu estou esse tempo todo aqui. Moisés, então, olha só, Moisés é chamado e diz, Moisés, eu vou te levar, eu vou falar com você e vou te dar poder e você vai conduzir o povo. Beleza. Aí o povo sai e quando chega um primeiro momento em que Moisés, então, Deus aparece num monte e fala com o povo, tem tempo que eu não leio esse texto, talvez em algum detalhe aqui eu traga algo que não seja literal, mas a ideia é essa, podem ficar tranquilos, e eu trabalho ele, inclusive, lá no capítulo 4 do livro, nesse momento. E aí Deus, então, aparece, e aparece com um poder grande demais, e como um fogo, como uma voz como de trovão, e o povo que está ali no pé do monte, o povo de Israel que saiu da escravidão e está ali começando a sua caminhada pelo deserto em direção à terra prometida, em direção ao céu material deles, como nós estamos caminhando em direção a um céu espiritual, que começa aqui, mas está para muito além daqui. E, de repente, então, Deus, quando começa a falar com eles, o povo entra em pavor com a presença de Deus. Fica apavorado e se prostra, se curva, morre, pavor, pavor, pavor. De se relacionar diretamente com Deus. E o que eles pedem? Moisés, vai lá, conversa com Deus. Deus fala com você, você vem e transmite o recado para a gente. Olha a ideia da religião aqui. Presta atenção. Você vai lá, Moisés, nosso líder religioso, sobe lá, conversa com Deus, ouve o que Deus tem para dizer para a gente e desce aqui e conta para a gente e a gente vai obedecer. Mas a gente não dá conta de olhar para Deus. A gente não suporta a presença da santidade de Deus. A gente fica apavorado. Eu, por mim mesmo, não posso me relacionar com Deus. Olha a ideia da religária, religião. Você tem, então, alguém que vai fazer essa intermediação para te religar. Legal, isso é bom? Sim, isso é bom. Tem o seu valor? Sim, tem o seu valor. Mas olha o que acontece. Moisés sobe, traz a lei, sobe, traz a lei. Só que numa subida dessa, Moisés leva 40 dias no monte. E o povo está aqui no pé do monte. E Deus está lá, conversando com Moisés, intimidade com Moisés, conversando face a face, como a própria Bíblia diz, com Moisés, escrevendo as leis, tendo intimidade com Deus. Passam-se 40 dias e o povo diz, Moisés não vai vir mais não. O nosso líder religioso sumiu. O nosso líder religioso nos abandonou. Nós estamos sem o nosso intermediário que nos ligava a Deus. E agora? A gente não tem acesso direto. A gente não tem a nossa vida espiritual. A gente não tem vida de oração. A gente não tem vida de louvor direto a Deus.
A gente não adora Deus, a gente não separa tempo para aprender sobre a lei de Deus, a gente não separa tempo para orar e falar com Deus. E agora que o meu líder espiritual pecou? E agora que o meu líder espiritual se desviou? E agora que o meu líder espiritual continua pregando, mas ele está desvirtuando a palavra? O que eu vou fazer agora? Sendo que eu nomeei aqui um intermediário para me religar a Deus. Não me resta nada senão eleger um novo Deus, criar um novo Deus, criar uma nova religião. O que não dá é para a gente, ser humano, ficar sem alguma coisa de religiosidade. E aí eles pegam, então, pega todo o ouro que eles tinham, recolhe todo mundo o ouro aí, centenas de milhares de pessoas, recolhe o ouro, recolhe o ouro, recolhe o ouro, está aqui o ouro, derrete, vamos derreter esse ouro. Fizeram um mega tacho, um mega fogo, derrete o ouro, derrete o ouro, derrete o ouro, muito tacho, derrete o ouro, derreteu o ouro, derreteu o ouro. E aí Moisés, então, a pedido deles, então Arão faz aquele bezerro de ouro, não sei se Arão ou se algum dos ouvidos, desculpa, algum dos profissionais, mas fato é, eles então fazem o boneco, um bezerro de ouro, com todo aquele material de ouro derretido. Eles se viram, então, o líder vira para o povo e diz assim, os líderes dizem, eis aí, pessoal, está aqui esse bezerro de ouro que vocês estão vendo, esse foi o Deus que tirou vocês da escravidão do Egito. Esse foi o Deus. Eles nomeiam um novo Deus para eles, criam um novo Deus, que é esse bezerro de ouro. Eles criam a materialização desse Deus, porque a gente só consegue lidar com o material, porque só se ocupa disso, não se ocupa do espiritual. Na hora de ocupar do espiritual, a gente nomeia um intermediário para a gente, diz, não, eu vou no domingo na igreja, eu assisto um vídeo ali, e aí eles me passam tudo o que eu preciso, eu não preciso me relacionar diretamente com Deus. E quando eles somem, o que acontece? Ele vai nomear um novo Deus para ele. Um efeito retroativo ainda, em um Deus que diz, esse aqui foi o Deus que tirou a gente, não é o Deus de Moisés lá. Quem precisa de Moisés? Né? E eles começam a fazer festas lá, em adoração a esse Deus e etc. E quando então, e Deus diz, que barulho é esse que eu estou ouvindo de festa e tal, e Deus diz, mas desce lá, porque o povo virou bagunça já lá. Por que virou essa bagunça? Porque eles não buscavam diretamente a Deus. E aí o deserto, eles caminham no deserto nessa situação difícil, porque é sempre intermediado. E aí o momento que é esse chave que eu quero trazer para vocês, então, que tem a ver com essa coisa de quem se relaciona diretamente com Deus e quem não. O povo não se relacionava com Deus direto, olha a tragédia. E por causa disso, uma caminhada que era para durar 40 dias, era para durar, a julgar pelo tempo ali que os espias levaram para ir, vigiar a terra e voltar. Eu fiz esses cálculos uma vez, mas, salvo engano, 40 dias eles estavam da terra prometida. Isso se transforma em 40 anos. Deus coloca eles para ficarem rodando. Olha o preço dele que eles pagaram pelo fato de não se relacionarem diretamente com Deus, mas nomearem um intermediário, que é a pegada da religião que tem sua utilidade, mas para religar a gente. E não para a gente ter um tradutor, alguém que diz tudo de Deus, mas eu nunca ouço diretamente a Deus. Esse é o cuidado que a gente tem que ter. Então, a religião em si, como eu disse, não é um problema em si, mas a gente pode transformá-la num perigo, é o que normalmente nós temos feito. Agora, Moisés, que falava face a face com Deus para vir traduzir para o povo e trazer a mensagem para o povo, olha a diferença. Chega um momento que Deus diz para ele assim, Moisés, eu não vou dar conta de continuar andando com vocês no deserto. Aí ele diz assim, olha, tudo que eu prometi de riqueza, Moisés, para vocês, entrar na terra prometida, destruir os inimigos, uma terra que manda leite e mel, etc. Tudo que eu prometi, eu vou dar. Só que eu, pessoalmente, Deus, não vou caminhar com vocês no deserto, porque se esse povo vier mais uma murmuração comigo, era o grande pecado deles, mais uma vez eles duvidarem de mim, reclamarem de mim, murmurarem contra mim, Moisés, eu mato todo mundo, eu não vou suportar mais.
mas eu vou mandar o meu anjo vai guiar vocês, e vocês vão... toda a riqueza, olha a palavra aqui, toda a riqueza do universo, essa é a ideia aqui. Toda a riqueza que eu prometi, Moisés, eu vou dar para vocês, mas a minha presença, Moisés, pessoalmente, eu não vou. Moisés, que agora já tendo experimentado a presença de Deus, vivia diretamente com Deus e sem intermediários, falava com Deus face a face. O que é um convite para todos nós nos nossos dias. Moisés vira para Deus e diz: Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui. Olha a dimensão disso, a seriedade disso e as consequências disso e a razão disso. É como se Moisés estivesse dizendo para Deus: Deus, me desculpa, mas essa proposta não faz o menor sentido. Porque Moisés viveu o céu, que é essa presença de Deus. Por mais que a promessa era ainda para Moisés, num tempo em que ele vivia sob o ego e a riqueza era a única linguagem que ele entendia, era a riqueza material, mas agora Moisés vive a riqueza espiritual, que é a presença de Deus, é a comunhão com Deus. E Moisés vira para Deus e diz: como assim? Sério que o senhor está achando que eu vou trocar a riqueza da sua presença, essa riqueza imaterial, a riqueza espiritual, pela riquezinha material que o senhor prometeu, por mais que seja muito grande, comparada com a riqueza espiritual é nada? Ele diz: Deus, vou te falar uma coisa, vou te pedir uma coisa, se o Senhor não for comigo, se o céu, que é essa presença, não for comigo, não nos faça sair daqui, porque não tem o menor sentido alcançar essa riqueza material, essa promessa dessa Jerusalém terrestre e material, dessa prosperidade material, sem Jesus. Olha, pois não existe céu sem Jesus, e não existe paz sem Jesus, e sem ele a riqueza do universo é sem valor. Para alguém dizer isso, só alguém que de fato experimentou o céu enquanto presença de Jesus, e Moisés havia representado. Qualquer promessa de riqueza material sem Jesus soa como proposta indecente, soa como absurdo, soa como ilógico. Para o povo não atingiria essa situação porque não viveu. Por isso que a grande maioria de nós, se Deus fizer uma proposta dessa, a gente vai dizer: oh, louvado seja Deus, é o melhor dos mundos, Jesus. Eu sempre venho aqui para orar, mas é difícil, eu tenho que gastar meu tempo, eu tenho que ficar pedindo, eu tenho medo de pecar, porque o Senhor é muito rigoroso, o Senhor sempre é rigoroso contra o pecado, eu morro de medo do Senhor, mas eu preciso da riqueza, então eu tenho que vir aqui ficar pedindo. Olha, se o Senhor puder mandar a riqueza através dos seus anjos e eu não precisar pessoalmente me relacionar com o Senhor, Jesus será o melhor dos mundos. A grande maioria de nós é assim que soaria. Sejamos sinceros conosco. Por quê? Porque nós nunca experimentamos de verdade. E se é assim, é porque nós nunca experimentamos de verdade a presença de Deus e, portanto, nunca experimentamos o verdadeiro céu prometido pela nova aliança, mas ainda estamos presos naquele céu material prometido pela velha aliança. Mas o céu é aqui, com riqueza sem riqueza, com dor sem dor, com doença sem doença, com longevidade ou com breves dias de vida, se e na medida em que Deus, Jesus, através do Espírito Santo disponível a nós nos nossos dias, estiver presente e for uma realidade na nossa vida. Para que mar de cristal sem Jesus? O próprio céu fala em rua de ouro, que reluz, que é transparente como cristal, tanta coisa bela para tentar descrever no Apocalipse para a linguagem de pessoas materiais, tentando descrever essas conquistas espirituais. Tem gente que
conta com elas mesmo. É tão materialista que está esperando chegar no céu e ter uma casinha de ouro, morar na rua. Eu quero morar na rua principal, porque a rua principal, o Apocalipse diz que é uma rua pavimentada com ouro. Oh, meu Deus, eu queria tanto poder morar nessa rua principal, meu Jesus. O céu é a presença de Jesus. Se a presença dele estiver igual na periferia do céu ou na rua principal do céu, para mim tanto faz, porque o céu é a presença dele. Se a minha rua no céu for pavimentada de ouro ou se for toda de terra esburacada, se a presença for igual, tanto faz, Jesus, tanto faz. O que eu quero é a sua presença. E flores que não murcham, de que valem sem Jesus? Para que viver para sempre sem a companhia de Jesus? O que é eternidade sem a companhia de Jesus? É inferno. Isso é inferno, para mim, claramente na Bíblia. Se tem ou não, em que medida tem aquelas literalidades do fogo e etc., e do bicho que come, mas a morte nunca vem, etc. Se é literal, em que medida é literal, para mim não importa, porque, de fato, a ausência absoluta de Deus, isso é que é inferno. A gente não vive nessa vida, não viveu ainda, ninguém viveu essa experiência da ausência absoluta. Isso é inferno. Para que viver para sempre sem a companhia de Jesus? Viver para sempre sem a companhia de Jesus é morrer para sempre, porque Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a vida. Então, viver sem Jesus, que é a vida eternamente, é morrer eternamente. E morte eterna é exatamente o que a Bíblia chama de inferno. E diz, eu volto a afirmar, o céu é aqui, se aqui Jesus está. E aí, eu faço um desafio para vocês. Não vai realmente dar tempo da gente ir lá, mas o desafio é o quê? Que você comece a viver o céu, eu e você aqui, fazendo o quê? Separando tempo para louvar a Deus, nos ajoelhando para orar, nos prostrando, seja um ajoelhar aqui literal ou de espírito, ou uma inclinação de alma e de espírito, se vem ou não acompanhada desse gesto. O céu é aqui se eu aprendi a perdoar. Onde Jesus estiver é o céu. E aí, eu então queria fazer esse desafio aqui com vocês. Olha. O desafio lá do sábado é esse princípio de 1 por 6, 6 por 1. Não como uma lei, mas como um princípio. Leiam, por favor, lá depois o tópico. Para um começo de sábado, quem sou eu para trazer qualquer coisa diferente do princípio de Deus e transformar esse princípio em algo inferior em termos de dedicação? Imagina, que absurdo eu estaria fazendo. Mas aqui, como um começo de um sábado, eu queria trazer um desafio para a gente. E o desafio, não assustem, o desafio mesmo está na última linha, embora aqui eu estou partindo de pressupostos que dariam 12 horas úteis numa semana, já que o sábado seria a ideia de 24 horas a cada período de uma semana, mas pegando só 12 horas úteis, imaginando ainda que, como se no período da noite, as 12 horas que não tem luz, a gente não tivesse em atividade. A gente sabe que isso não é verdade, porque desde que a luz existe, e ainda mais agora nos tempos das tecnologias, a noite para a gente virou uma criança, né? E a gente consegue passar essas 12 horas da noite se divertindo, estudando e etc., e gastá-las também. Mas partindo do pressuposto do período de luz, de 6 a 6, de 7 a 7, dependendo da época e do lugar, pegando 12 horas úteis, diluindo ele ao longo da semana, como diz, eu estou no começo de um sábado, eu não estou violando o princípio do sábado, o desafio está lá. Aplicar o sábado como princípio na literalidade, ele completamente ótimo, esse é o desafio para todos nós. Mas como um começo de um sábado, eu não estou aqui flexibilizando nem mudando a Bíblia, imagina, hein? Se a gente vai diluir isso, você tem 2 horas de comunhão no domingo, esse tempo que a gente gasta aqui pela manhã. Eu tenho mais 2 horas de um culto no domingo, vamos supor que você, que seria o ideal, como a gente tem incentivado, procura, vai numa missa,
você vai num culto, um lugar onde você se sente bem, você vê que Deus é verdadeiramente adorado ali, você quer adorar Deus juntamente com os irmãos, e você procura estar indo, às vezes numa igreja, às vezes em outra, ou sempre na mesma, mas você tem ali esse culto, onde você está em comunhão com os irmãos, está adorando a Deus, são mais 2 horas na semana, no domingo, no sábado. Você tem 1 hora de leitura e estudo do tópico ao longo da semana que a gente está estudando. Você separou 1 hora para ler o material, gastou mais 1 hora aqui, e é tempo que você está dedicando para a espiritualidade, que você está buscando conhecer mais de Deus, né? Vamos, então, colocar essa 1 hora, já deu 5 horas. 12 menos 5 dá 7, 8, 9, 10, 11, 12. 7 horas. 7 horas, se eu pegar metade disso, 3 horas e meia na semana, e eu me programar para começar a separar essas 3 horas e meia para encontros com outras pessoas com um propósito de edificação de fé. Veja que, embora seja um encontro material, o meu propósito é o quê? Espiritual. Eu estou ali para conversar sobre questões que edificam a fé, para aprender e para ensinar, e na medida em que ensino, aprendo um pouco que eu já caminhei e tal. Seja num encontro só com alguém, seja 2 encontros aí de 1 hora e meia, né? 3 encontros de 1 hora, mas que sempre com esse propósito, é uma célula de 1 hora, 1 hora e meia, mais 1 hora, 2 horas de um encontro com alguém, né? Que faz parte dessa célula, desse grupo, conforme a sua estrutura religiosa e tal. Sobraria ou restaria ainda 3 horas e meia na semana para chegar às 12 horas úteis, né? E aí eu sugeriria, então, e aqui que está o meu desafio, esses outros é o que eu estou partindo como pressuposto e que é o ideal mesmo que você se desafie até nisso. Mas o meu desafio é de 30 minutos por dia para se voltar para o céu, se voltar para o transcendente, por 30 minutos no dia e se abstendo das coisas materiais, para oração e leitura da Bíblia. 30 minutos no dia dá 3 horas e meia na semana. 30 minutos direto ali no início da manhã, ou 10 minutos de manhã, com mais 10 ali depois do almoço, no horário de descanso do almoço, e mais 10 na hora de dormir. 20 minutos de manhã, mais 10 na hora de dormir. Né? Todo ele na hora... Eu penso muito em pelo menos uns 10 minutos aí no início do dia, para buscar a provisão por dia. Está no princípio da oração do Pai Nosso que Jesus ensinou, que lá no final do livro a gente vai meditar nela, mas eu gosto muito de pelo menos uma parte dele que esteja no início do dia, mas esse desafio. Esse desafio... E aí, mas que desafio que tem? Uma proposta. Não, o desafio é, se eu reconheço a importância, eu reconheço que eu sou um ser espiritual e não material, eu só habito um corpo material, qual o sentido em eu gastar tanto tempo alimentando o meu corpo material com comida, com dormida, né? Com água, com vitaminas, como eu estou tomando suplementos, por quê? Porque preocupado, assim, no bom sentido, né? Com a minha saúde, querendo dar o melhor para o meu corpo, que o meu corpo me responda da melhor forma. Faz exercício físico, pratica um esporte, procurando que o corpo esteja bem. Poxa, eu gasto tanto tempo com isso, só de tênis, eu passo 3 horas, um jogo meu e do Luiz dá 3 horas, que a gente gasta em quadra. Colocar deslocamento e tudo, tranquilamente 3 horas e meia, num encontro nosso para jogar tênis. Para quê? Para saúde mental, para saúde física, né? Então, mas é 3 horas e meia na semana toda, 30 minutos por dia, para quê? Para eu me dedicar, então, para o alimento espiritual, onde eu vou separar para ler e ou orar nesses 30 minutos. E o desafio é, no dia em que o meu dia estiver tão corrido, e eu compreendo perfeitamente, eu também posso ter dias assim, mas é dizer, o meu dia hoje foi ou vai ser tão corrido que eu não pude ou não vou poder realmente, sinceramente, gastar, investir esses 30 minutos com questões espirituais, no alimento espiritual, para alimentar a minha essência. Então, nesse dia, eu também não vou comer fisicamente. Nesse dia, eu só vou beber água. Mas nesse dia, eu não vou comer um pãozinho de queijo, eu vou gastar 5 minutinhos. Nesse dia, eu não vou almoçar, porque eu gastaria pelo menos 20. Nesse dia, eu não vou ter o lanchinho da tarde, porque eu gastaria pelo menos mais 10. Eu não vou jantar nem tomar meu caldo, porque eu gastaria mais entre 10 e 20. No dia em que eu não puder separar 30 minutos para me alimentar espiritualmente,
eu me recuso, esse é o desafio, a me alimentar fisicamente. Porque é compreensível que o meu dia esteja muito corrido, mas não é compreensível que no dia, pelo fato de ser corrido, eu arrume tempo para alimentar o temporal e material, que a qualquer momento acaba, e não consiga separar tempo para o espiritual, que é o mais importante e que não vai acabar, vai continuar para a eternidade. Esse é o desafio para mim e para você. Um mínimo, né? Trabalhando esse mínimo. O ideal realmente é 1 hora e tal. Mas esse mínimo desafio para mim e para você. Aí você diz, ué, mas e se eu não cumprir? Eu não vou assumir, porque vai que eu não cumpro. Não, é um desafio seu com você. Não é um voto que se você não cumpre com Deus, você quebrou. Não tem nada disso. Não vai ter maldição, não tem punição, como não tem bênção no fato em si de você estar guardando, agora você é merecedor de uma bênção de Deus, e Deus vai abençoar você de maneira especial materialmente. Não, ele vai te abençoar de maneira especial espiritualmente, mas porque é consequência desse tempo e não pelo fato em si de você estar sacrificando esse tempo, tá? Mas não tem também consequência. Ué, meu filho, eu aceitei o desafio, mas eu nunca consegui. Você só não usufruiu de tudo de bom que você poderia, espiritualmente falando. Ou se eu também, o Emer, não consigo, eu só vou deixar de usufruir. Mas não tem maldição, não tem nada aqui, não tem consequência para efeito de descumprir um voto, etc. É um desafio que me parece muito lógico. Se eu reconheço que eu sou um ser espiritual que habita um corpo, que o espírito é mais importante, que o espírito é eterno, o corpo acaba e vai virar pó um dia. Qual o sentido de, no meu dia, por ser corrido, a pretexto de ser corrido e pela desculpa de ser muito corrido, eu não consegui separar tempo para me alimentar espiritualmente orando, e oração inclui um silêncio para ouvir Deus sobre as coisas que eu estou orando, e ler a Bíblia para ouvir na leitura Deus falando comigo, mas encontro tempo para me alimentar fisicamente com esporte, com comida e etc. Né? Então, esse é o desafio. Termino aqui, a gente realmente avançou bastante, está dentro do horário das 2 horas que vocês me reservaram para mim, mas eu fico o tempo que vocês quiserem, está liberado quem precisar sair dentro do compromisso de 2 horas feito, a gente tem só 6 minutos aí dentro faltando para o compromisso, mas quem quiser ficar ainda mais, para poder conversar sobre isso, sobre alguma coisa dito lá e etc., fiquem bastante à vontade, tanto para sair quanto para ficar. Espero que Deus tenha me dado a graça de ter sido bem compreendido, apesar de não ter entrado lá na lição mesmo, lá do sábado, como queria puxar alguns pontos, mas te incentivo a ler a lição. E Deus, se é verdade, se é palavra do Senhor, se é vida, Deus, que o espírito dessa palavra alcance o meu irmão, alcance a minha irmã, me alcance, Senhor Deus, e produza a vida que nós esperamos, que nós precisamos, que eu estou espera para nós, no nome de Jesus. E aquilo, na medida em que não vem do Senhor, é meu e não é bom, ou vem do maligno e eu tenha verbalizado alguma coisa, que eles não percebam e caia no esquecimento de alguma forma, no nome de Jesus, Pai. É assim que nós oramos. Essa coisa da palavra lançada, o David mencionou esse texto de Lucas aí, na parábola de Jesus sobre a semente, a semente é dizer a palavra de Deus que é lançada, como a palavra de Deus tem sido lançada aqui, e ele diz, uma das sementes é a que cai na beirada da estrada, a parábola que ele conta do semeador, né, que está semeando, tem uma semente que cai na beirada da estrada, e essa aí o passarinho vem e leva, ele diz, essa é a pessoa que ouviu e não entendeu, por isso eu espero que você tenha entendido para que essa semente não fique como essa que caiu na beirada do caminho. Ele diz, tem uma outra semente, que é a que cai num terreno cheio de pedras, um terreno rochoso. Então, como não dá para criar raiz, quando vem então as adversidades da vida, as lutas, essa pessoa não tem raiz e, portanto, ela não consegue se manter viva e produzir os frutos. E também essa semente acaba plantada, acaba caindo no vazio. Não no vazio, a Bíblia diz que toda palavra dita por Deus, ela cumpre o propósito dela. O propósito é que ela floresça e produza fruto. Então, para essa pessoa não produziu, mas existe um outro propósito que é o de tornar essa pessoa indesculpável também, né? Nós, na medida em que ouvimos a palavra de Deus. E existe uma outra semente que ele diz, e aí tem a ver com o que o David leu nesse texto de Lucas, que é o daquele que até tem raiz,
só que ela cresce num terreno, num lugar cheio de espinhos. E os espinhos vão sufocando essa planta, e aí ela também para de dar fruto. E diz que esses espinhos são as ocupações da vida e a sedução das riquezas materiais. Diz que isso tem esse poder para aquele que chegou no nível de que a palavra chegou até a criar raiz, mas de repente não produz ou para de produzir por causa da sedução das riquezas e as ocupações dessa vida. Olha que coisa forte. Tem tudo a ver também, então, com a nossa meditação. Que Deus nos permita criar estratégias como essa do meu desafio para que as ocupações dessa vida e a sedução das riquezas não encontrem espaço para matar a palavra de Deus na vida da gente, para que ela deixe de produzir. Fique à vontade, se alguém quiser dizer algo aí. Complementar, questionar. Não precisa ninguém dizer, eu aceito o desafio e tal, né? Fica com vocês mesmo. E eu acho que eu digo como meu filho acabou de abrir a tela aí, né? Eu falo com vocês como quem fala a um filho, de fato, o meu filho está aqui, né, filho? É esse desafio de alguém que ama como um pai, como um irmão mais velho, que é como eu muitas vezes me vejo em relação a alguns de vocês, no sentido de alguém que já trilhou o caminho há um pouco mais de tempo e talvez tenha um pouco mais de experiência ou de conhecimento. E é com esse espírito, não de alguém que querer roubar 30 minutos do dia de vocês, que já é tão pesado, imagine, mas é de alguém que entende que isso realmente tem uma riqueza tão grande aí, espiritual, que vale muito mais do que toda a riqueza material, né? Sim, filho, acho que você ia falar. Então é só mesmo, acho que dá um testemunho ocular de também dizer que esse desafio que o senhor está convidando a gente para que a gente assuma, eu sou testemunho ocular do quanto o senhor aplica isso na sua vida. Quantas vezes eu vi, às vezes a gente ia viajar, sair mais cedo, 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, e mesmo assim meu pai ainda acordando muito cedo, mas ainda tirava os 30 minutos. Eu ainda pensava assim, pai, mas Deus vai entender que a gente está com o tempo corrido, não precisa, ele vai entender. Não precisa de tanto, não, mas meu pai sempre teve esse compromisso, sempre buscou ter, né, pai? Claro que uma vez ou Obrigado, outra. filho. Sempre é uma palavra muito forte, sempre buscou, perfeito. Né? Sempre tive altos e baixos, tenho altos e baixos, é uma luta constante, né? Mas obrigado pelo depoimento. E é muito bom ter um filho que dá um testemunho desse, gente. Isso já é parte até do próprio céu, de você poder dizer, caramba, olha como meu filho pode me enxergar, apesar de toda a porcaria que eu sou. Você tem um filho que pode olhar para você e enxergar pelo menos essa busca sincera em você, ainda que com tanta falha. Uma das coisas também que eu carrego é da Carol, de eu, na época que justamente ela era essa Bíblia aqui, ela só que estava com a outra capa ainda, e eu então teve uma época em que eu justamente não, como ela sabia que eu naquela época eu não passava um dia sem ler a Bíblia, quando ela tinha um recado muito sério que eu não podia esquecer, se ela fosse sair, eu tivesse ainda dormindo ou tivesse fazendo alguma coisa que não tivesse, ela colocava o bilhete na minha Bíblia e colocava um clipe aqui. Colocava um recado para mim, colocava um clipe, alguma coisa que era naquele dia que eu não podia esquecer. Olha que lógica bonita para sua esposa ter que olhar bonito sobre você. Falo isso sobre a beleza disso, não é sobre me orgulhar. Ela pensava assim, se tem um lugar que eu sei que o Emer vai ver hoje, não tem risco dele esquecer se eu colocar na capa da Bíblia dele. Cara, que coisa mais linda esse olhar, embora é como eu falei com o David, é uma busca, mas que a gente oscila, mas deles acreditarem nisso, não é a geladeira, é o videogame, é nos livros dos estudos. O que é que eu tenho certeza que ele não vai passar o dia sem? É na televisão, é na tela do Netflix. O que é que eu tenho certeza que ele não vai? No computador, no PJE, né? E onde é que eu vou deixar esse bilhete? Não, eu tenho certeza que é na Bíblia. Que coisa linda! E eu vacilei e falei para ela, eu falei, meu amor, eu sei que eu gosto de você ter essa sensação e tudo, essa impressão de mim, fico muito feliz, mas não põe aqui na Bíblia não, porque esse clipe se estraga a capa, olha a minha idiotice, e está estragando. Olha, idiotice, velho, podia trocar como de fato essa capa foi trocada.
e poderia continuar com aquela prática que, inclusive, me incentivava a manter aquilo, para você fomentar ali, né? Por mais que não deva ser esse o seu motivo principal, longe disso, mas tem o seu valor, porque você pode ser um referencial e trazer boas impressões na sua família, embora, repito, não deva ser a motivação sua, né? Mas se é para que as pessoas vejam a luz, Jesus diz que deve ser. Não é para se orgulhar, as boas obras não devem ser feitas para isso, mas as nossas boas ações devem ser feitas diante das pessoas para elas verem a luz de Deus em nós e quererem essa luz. A linha é tênue, mas há uma diferença substancial nisso, né? Obrigado, filho. Não sei se te cortei ou se você já tinha falado. Fica à vontade. Era só isso mesmo. Bem, mais alguém? Até para isso fica o desafio para vocês, que vocês sejam esse marido, pai, filho, esposa, né, amigo, que as pessoas possam ver você como essa pessoa que gasta tempo com a transcendentalidade, com coisas que não são materiais, e isso certamente vai mudar em alguma medida o olhar deles para você, nos conselhos que você dá, na vida que você leva, tende a mudar para melhor, tende a ser bênção, né? Então tá bom, meus irmãos, obrigado mais uma vez pelo carinho, pelo tempo, pela dedicação. E fica o meu desafio aí, um desafio realmente para a vida. Na minha vida, como tem feito diferença, absoluta diferença, embora aqui e acolá, conseguindo ou não conseguindo, mas tem feito toda a diferença na minha vida, essa busca, esse procurar, como o Dave falou, e é como está nessa música também. Sugiro que você, tendo uma oportunidade hoje ainda, volte a ouvir essa música, meditando nela, depois de tudo que a gente meditou na letra dela aqui, tá bom? Deus abençoe, muito obrigado. Você vai falar, Sirlei? Sim, Sirlei. Quero sim. Primeiramente, né, eu quero agradecer, né? A gente sempre tem que agradecer primeiramente a Deus e gostaria muito de agradecer você, porque, assim, você foi uma pessoa que há muitos anos atrás começou, né, a dedicar o seu tempo a mim, e você me ensinou que a prosperidade não está no dinheiro. E, assim, eu tenho vivido e sentido isso muito. E eu até comentei com você que uma amiga minha que tinha mais de 20 anos que não me via, e acho que 2 anos atrás ela veio passar meu aniversário comigo, e ela falou para mim assim: de todas nós, da nossa adolescência, você é a mais próspera. E, na realidade, financeiramente não é assim, né, que eu estou falando, mas realmente hoje eu me sinto extremamente próspera, porque você me ensinou a procurar outro caminho e ver que realmente a prosperidade não está no dinheiro. É igual uma vez eu ouvi uma frase do responsável pela Fórmula 1, e falava o seguinte: ele é tão pobre que a única coisa que ele tem é dinheiro. Então, assim, eu queria agradecer muito a você, porque você me fez enxergar e me ensinou a viver o que eu vivo hoje, sabe? Que é uma paz espiritual, que o dinheiro não tem, ele é só uma necessidade para sobreviver, que ele não está ligado à prosperidade. E tudo isso, quem me ensinou foi você. Aí eu tenho muito a agradecer. Nossa, Sirleide, obrigado pelas palavras. Primeiro, porque elas realmente enchem o meu coração, né? É muito bom poder ouvir um testemunho desse. Você já falou mesmo comigo, e de fazer esse testemunho publicamente, né? Porque ele pode edificar outras pessoas, que é como você está dizendo. Você está confirmando como isso funcionou e funciona para você e a beleza disso. De fato, a Sirleide, quando a gente começou há alguns anos atrás, e a gente estava se encontrando, né, com ela, com a família, e a gente meditando nessas coisas. E a busca realmente era aquela busca natural, como eu falei, da quase totalidade de nós quando vem para Jesus. Está buscando essa bênção material de Deus. E a Sirleide é uma pessoa muito inteligente, ela é muito trabalhadeira, não tem preguiça, é muito cativante, ela tem dons que são muito propícios para os negócios e para se dar bem, e de fato para ficar rica. E ela disse: eu não sei porque as coisas de repente parece que vão, não vão, desandam e tal. E a gente começou meditando, a gente chegou, algumas das reuniões aconteceram num local de uma escola que ela tinha, de cursos.
numa estrutura muito boa, numa cidade em franca ascensão, e assim, grande e em ascensão, e tinha tudo realmente nas áreas, os cursos que ela ministrava, tudo realmente para ir muito bem e tal. E a gente orava dentro do que ela pedia, né? Esse convite do material, mas o foco realmente era sempre esse do espiritual, né? E que não dependia e que tinha riquezas para muito além dessa. E como de verdade eu fui percebendo isso, como essa palavra encontrava guarida no coração da Cirleide e consequentemente, os valores vão mudando, ela continua sendo essa pessoa extremamente trabalhadora, com esses dons, mas ela tem voltado, não que ela realmente não ficou rica, e pode ainda ficar, não é? A riqueza em si não é um problema, e até menor hoje a chance de ficar, por quê? Porque acaba que com essa nova visão, ela tem gastado muito mais o seu tempo e o seu dom no auxílio de pessoas, cuidando de pessoas em situação de vulnerabilidade, auxiliando instituições, projetos, tanta coisa tão linda que a Cirleide participa ali na surdina, sem se aparecer, e ela tem encontrado justamente vida muito mais nisso, e hoje que ela, na verdade, tem até menos condição financeira, ela tem menos riqueza do que nessa época que ela estava insatisfeita com a riqueza que já tinha adquirido, entendendo que devia ter mais e buscando a Deus para ter mais. Hoje ela tem menos entrada, de menos entrada ela gasta muito ainda justamente com esses projetos, ela precisa hoje de ajuda, salvo engano, acho que seu filho, salvo engano, ainda ajuda, por conta justamente com essas ajudas ali, e está entrando pouco porque dedica tão pouco para o que realmente seria para ela. E o pouco que entra, ela ainda não gasta consigo, e ainda abençoando pessoas em tantos projetos tão bonitos que ela participa, e justamente pessoas em situação de vulnerabilidade, como a Bíblia diz ali, o órfão e a viúva, né? O viúva e o órfão são duas categorias que ela realmente se dedica tanto. E Tiago vai dizer que essa é a verdadeira religião de Jesus, o verdadeiro religar, e a coisa que verdadeiramente liga é quando você cuida do órfão e da viúva. Mas, a partir dessa visão, quando o faz com a motivação correta, com a inspiração correta, né? Não é para adquirir qualquer riqueza para essa vida ou para outra, material. Isso tem feito toda a diferença realmente. A Cirleide é hoje muito mais feliz, muito mais tranquila, ela usufrui essa paz mesmo diante das adversidades que ela passa, como as que a gente passa. E é lindo demais ver o que Deus tem feito na sua vida, Cirleide, e é muito inspirador, e é muito edificante, e motiva muito a gente a continuar nessa caminhada, falando sobre o Evangelho e compartilhando sobre o Evangelho. Muitíssimo obrigado mesmo. Que o que você vive, Deus assim, possa permitir para a gente viver realmente também. É uma sensação muito boa, uma paz que, sabe, que não, assim, a gente não tem nem como explicar, você tem que viver, sabe? De tão boa que é. É nítido ver isso em você. Obrigado. Amém. Obrigada a você. Amém, meus irmãos. Então, se não tiver mais ninguém, muitíssimo obrigado mais uma vez. Que Deus continue nos abençoando. E Deus abençoe que vocês aceitem o desafio aí. É um desafio tranquilo no sentido de que não tem nenhuma punição, não tem consequência, ninguém vai ficar querendo tomar conta, tá conseguindo ou não tá. Fica o desafio aí, tá bom? Beijo no coração de vocês.